Olá, bem-vindos ao programa de Saúde e Medicina baseada em evidências, da disciplina de Medicina baseada em evidências aqui da Escola Paulista de Medicina, com apoio do Centro Cochrane do Brasil. Como vocês sabem, esse programa tem a finalidade de levar para vocês informações da mais alta qualidade para tomadas de decisão em relação à sua saúde. Pode ser uma coisa tão simples sobre um aconselhamento de parar de fumar ou não, ou uma cirurgia complexa de uma troca valvar endoscópica sem cirurgia, ou a colocação de um stent, ou uma cirurgia para aneurisma, ou um stent para aneurisma. Tudo isso é de interesse, tudo aquilo que é relevante para a saúde é relevante para a Cochrane Collaboration, que mapeia o conhecimento, né, extraindo de quase de 2 milhões de publicações anuais na área da saúde, aquilo que realmente o profissional da saúde deve saber, que o paciente deve saber, que o gestor deve saber. E como nós já dissemos nos programas anteriores, a Cochrane também tem assento na Assembleia Mundial da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para mapear o conhecimento e responder lá se uma vacina para H1N1 funciona, se a nova vacina para dengue funciona, né, Carla? E nós temos aqui conosco, novamente, a nossa querida Carla Soares Weiser, que é professora de psiquiatria baseada em evidências, é doutora na área e que é atualmente a editora associada da Cochrane Library, que é a publicação da Cochrane, né, que tem um fator de impacto enorme e que é considerada hoje a 10ª revista mais importante do mundo para tomada de decisão em saúde. Carla, muito obrigado por ter vindo conosco. Prazer. Você veio de Israel, não é? Mas você trabalha na Inglaterra. Como é que você consegue fazer isso? Né? Eu estou há muitos anos trabalhando com a Cochrane e a Cochrane tem gente no mundo inteiro. Então, muito do que a gente faz, muito do nosso trabalho é realmente virtual. Virtual. E a intenção é de colocar a gente com diferentes pontos de vista, né? Só que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. E no fundo, né, parece muito simples, mas é uma maravilha, né, Carla? Porque você pega expertises, né, talentos das mais diversas áreas do mundo e concentra isso, não é, numa entidade que acaba distribuindo essa informação para bilhões de pessoas, que é o que a Cochrane faz, né? E eu acho que ainda tem um outro ponto que eu acho fundamental, é que, na verdade, muito da pesquisa que é feita no mundo inteiro é feito em países desenvolvidos, com mais recursos, e nem sempre elas podem ser aplicadas em países com menos recursos. Verdade. Então, eu acho que uma das funções da Cochrane, quando você põe pessoas de diferentes países, diferentes culturas juntas, é de construir de produzir uma pesquisa que pode se beneficiar uma pessoa nos Estados Unidos, mas também pode beneficiar no Brasil ou num país da África, dependendo da situação. Se é uma coisa democrática e socializada, né, é a evidência da Cochrane, né? Que, até onde eu sei, vai para 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. A Cochrane, a nossa intenção é que, a partir de 2020, todos os artigos sejam de livre acesso. Hoje em dia, a gente tem 30%, a gente tem 7 mil publicações e 30% delas são de livre acesso para o mundo inteiro. E os países que são considerados pela Organização Mundial de Saúde como países de menos desenvolvimento ou de menos recursos financeiros, né? A Cochrane é completamente livre. Então, você está certo, são 3.600 bilhões de pessoas no mundo que têm acesso livre a todo o material da Cochrane. Perfeitamente. E o Brasil, nos últimos 15 anos, né, teve esse acesso gratuito também, financiado pela PAHO e via Ministério da Saúde do Brasil. Não é? Agora nós estamos tentando conseguir isso novamente e tal. Eu acho que a sua vinda aqui também é uma maneira de nos auxiliar a continuar oferecendo gratuitamente para todos os brasileiros de qualquer profissão, né, informações de melhor nível possível para as tomadas de decisão, para que faça mais benefício do que malefício para as pessoas, né? Mas só para lembrar, né, Álvaro, que todos os resumos da Cochrane, em tanto o resumo científico quanto o resumo
para o consumidor de saúde são de livre acesso de qualquer maneira. E aonde que ele pode pegar? Esses resumos são localizados no site da Cochrane, que é www.cochrane.org. Que vai aparecer no pé do seu vídeo aí, não é? E também estão publicados no Medline, né? Eles são também parte do Medline. E uma simples pesquisa no Google, dependendo do que você está procurando, vai também te dar essa informação. De forma que é uma verdadeira socialização do conhecimento, né? Com todo respeito e com toda homenagem, os nossos fundadores, né? O Cochrane, Richard Pito, Ian Chalmers, eram todos socialistas e acreditavam que se você usar o recurso da saúde para aquilo que funciona e é seguro, você consegue distribuir esse benefício com maior facilidade, não é? Então essa ideia teve uma origem, vamos dizer assim, francamente socialista, mas quando o MIT foi estudar currículos médicos novos, né, inovações na área, inclusive para Harvard, chegou à conclusão que o curso ideal era um curso baseado em solução de problemas, PBL, com medicina baseada em evidência. Quer dizer, as duas mecas aparentemente opostas politicamente convergem para essa mesma coisa, que é você ter a melhor evidência para a tomada de decisão. Não é? Eu acho que um ponto importante da gente lembrar é que existe muita informação que é completamente aberta ao público hoje em dia. E às vezes é difícil... Como no próprio Google. Falar que tipo de informação que eu deveria... Por exemplo, eu tenho uma criança que está sofrendo de uma doença, eu quero mais informações, ou eu quero mesmo poder conversar com o meu médico e saber um pouco mais das informações. E se eu for fazer essa pesquisa no Google, eu vou ter tanta possibilidade que fica difícil. Então, acho que Cochrane, nesse sentido, porque a gente tem um grupo muito grande de pesquisadores e metodologistas que trabalham juntos para produzir um bom produto, que a Cochrane facilita essa tomada de decisões e é uma leitura que vai auxiliar a tomar uma melhor decisão. Perfeito. E realmente, Carla, se alguém entra, mesmo médico, não é? Entra no Google para fazer uma pesquisa, vão aparecer lá 200 referências, ele vai ter dificuldade para escolher qual que tem a melhor qualidade. De forma que uma das funções desse programa é dizer quais são as fontes de melhor qualidade onde ele deve se basear, né? A Cochrane, você acha que a Cochrane Library é uma das melhores fontes existentes? Eu falar que eu acho... Nós dois somos suspeitos. Não, sou suspeita, né? Quem mais acha Mas, isso? na verdade, hoje mesmo eu estava vendo um artigo numa revista alemã que citou os 5 sites que a população prefere, a preferência da população alemã para quando eles precisam tomar decisões em saúde. E o Cochrane, também o Wikipedia, está entre esses 5 sites. Esses 5 já está. Já está dentro desses 5 sites. Né? E eu acho que atrás dessa informação que é produzida no website, tem muito trabalho, né? Assim, você já fez revisões temáticas, eu já fiz várias revisões. A gente sabe que dá trabalho, que é um período prolongado, que você precisa... Cada uma equivale a uma tese de doutorado. Exato, né? que você precisa de metodologista, de gente com experiência clínica, você precisa de colocar um grupo junto, que tenha um certo treinamento. Vocês aqui no Centro Cochrane do Brasil treinam uma turma. Ontem a gente viu o quanto é interessante, o quanto essa turma já está produzindo e agora repassando esse conhecimento. Até na Amazônia. Até na Amazônia. Eu estou muito feliz que nós lançamos a rede Cochrane para vários estados do Brasil. E eu acho que isso que é... Quer dizer, quando você chega no website e vê aquele resumo, de trás daquele resumo tem uma série de pessoas enorme, e um trabalho enorme. Então, não é somente escolher se é melhor ou pior, mas aqui tem uma metodologia que é bem definida, uma independência. A gente não trabalha com... a gente tem uma regra em termos de conflito de interesse, que as pessoas não podem ter conflito de interesse com a indústria farmacêutica. Então, a gente mantém uma independência
e a gente tem um grupo de metodologistas que também auxiliam no treinamento dos pesquisadores. Perfeito. Acabamos no programa anterior entrevistando o Professor Julian Higgins, Higgins, que é um dos maiores pensadores da metodologia da pesquisa clínica mundial, não é? E esse pessoal todo se reúne na Cochrane por idealismo, né? Quase ninguém tem grandes salários. É bom lembrar que o Centro Cochrane do Brasil não recebe fundos nem do exterior, nem do interior, de forma que nós nos viramos para fazer esse trabalho com a maior imparcialidade possível. Esse programa também, que não tem patrocinador, para ter imparcialidade, não é? E de forma, então, Carla, que é muito alvissareiro saber que já é tão popular assim a Cochrane internacionalmente, né? E para quem não sabe, a Cochrane, nós estamos lá em Oxford, já estávamos lá antes de começar a Cochrane. Isso não dá para falar, não, porque senão a gente fica muito velho. Mas de qualquer maneira, valeu, né? O esforço valeu. E Carla, você ontem estava vendo aqui, nós estávamos discutindo a criação de uma rede nova de assim, expansão do Centro Cochrane com as filiadas, né? E também o Centro Cochrane do Brasil está completando esse ano 20 anos de existência. O que você achou do estádio? Porque você chegou aqui e viu os prédios também, todos são diferentes. Você acha que evoluímos? Como é que Olha, Álvaro, eu trabalhei com você em 1998. Eu estive aqui, fiz meu doutorado aqui na Escola Paulista, fui para Oxford e voltei em 98. E é muito interessante poder estar aqui e ver esse número de pessoas que foram treinadas, que agora vão ter a oportunidade de treinar outros, porque eu acho que para a Cochrane, uma das coisas que a gente, da nova estratégia e da nossa visão, é de que não somente a gente produza revisões de qualidade, mas que também dissemine essas revisões, dissemine essa informação, dá oportunidade das pessoas de ter essa informação e de tomar uma decisão baseada em boas informações. Então, eu acho que o trabalho que o Centro Cochrane do Brasil tem feito durante esses 20 anos em treinamento e na disseminação de informação, na tradução de revisões para o português, para que facilitar a utilização dessa informação, é muito especial. Para mim é emocionante o dia de ontem, onde que a gente conseguiu lançar o idealismo da Cochrane em 5 novos centros no Brasil, que vão participar e vão, junto com o centro em São Paulo, Centro Cochrane do Brasil em São Paulo, produzir mais disseminação e aumentar o leque. Eu tenho certeza que o nosso mentor, Ian Chalmers, vai ficar muito feliz quando souber dessa... Obrigado. Ele está convidado a vir aqui passear, ir para a Bahia, não é? Conosco e conhecer como é que está o Brasil. Nós estamos também muito satisfeitos e contentes de poder celebrar isso com você aqui, com o professor Julian Higgins, com o Mark Wills, que está aí. Isso é alvissareiro. Eu já estou meio velhinho, mas nada como recomeçar e estar cercado de jovens, como você viu aqui, não é? Exato. Centenas de jovens, nós já formamos 250 mestres e doutores, que estão espalhados no Brasil inteiro, nas faculdades de medicina, e todos eles são orientados por nós para entrarem e fazer parte do currículo oficial dos seus cursos de Direito à Saúde. E agora também essa experiência nossa nos últimos 8 anos com o pessoal do Direito, né? Que tem muito entusiasmo por essa área. Mas só para você saber, a gente também durante 10 anos demos aula de saúde baseada em evidências numa área de favelas, né? Na região do Pirajussara, por exemplo. Com muito sucesso e com muita alegria, porque lá também tem gente que está tendo uma ascensão social, e eles começam a fazer universidades com FIES, e não pegam lá universidades muito boas, né? Quando você oferece essa metodologia, tudo isso que foi falado aqui, para esses alunos, eles se entusiasmam muito, de forma que nos últimos anos a gente anunciava o tema, em 2 horas já tinha lá 100 inscritos e lotava a classe, né? Eu sou super a favor da transmissão de conhecimento, né, Álvaro? Eu acho que isso são as coisas que... É o nosso papel.
Exatamente. de poder traduzir, de poder transmitir o conhecimento. Nós tivemos oportunidades e a gente tem que passar essa oportunidade para frente. É perfeito. A gente tivemos grandes mestres, né? Exato. E a gente tem que honrar esses grandes mestres que nós tivemos, não é? Então, Carla, você é editora, né, associada da Cochrane, junto com o David Tovey. E por que? Eu sei, né? Eu passo por isso. Nós, aqui no Centro Cochrane do Brasil, já publicamos umas 300 revisões, que agora devem estar vivas lá, umas 120, porque elas também, por um motivo ou de outro, acabam ou não sendo atualizadas ou não sendo mais relevantes naquele momento, né? O que você acha mais importante nesse trabalho? Por que acreditar tanto numa revisão Cochrane, né? Já que, olha, é referida, você não tem um New England, um JAMA, um BMJ que não tenha umas 10, 20 referências da Cochrane, né? Eu acho que, primeiro, os princípios que colocaram, do início da Cochrane, são princípios, como você falou, alguns deles socialistas, e são princípios de agregar pessoas de boa fé, de bom conhecimento, que gostariam de passar essa informação à população em geral. Então, esses princípios são válidos até hoje. A gente de ter acesso livre à informação, de produzir uma informação de alta qualidade e de manter atualizado. Há 4 anos, o Marco Wilson, que está aqui com a gente, que é o novo CEO da Cochrane, ele trouxe uma perspectiva que é interessante. Para mim, a Cochrane, a gente começou como um trabalho de família. Era uma família, né? A gente era, no primeiro congresso, 97 pessoas que se conheciam, que trabalhavam juntos. Toda a família do Richard Pito, exato. do pai, do Ian Shaw. Mas hoje em dia, Álvaro, nós temos 38 mil contribuintes na Cochrane. Então, eu acho que precisava de uma pessoa como o Marco Wilson, que veio de fora, e de mostrar para a gente que precisa um pouco mais de organização na produção dessas revisões. No sentido de que trazer um pouco de estrutura. A gente está investindo muito em tecnologia, está investindo muito em treinamento orientado a diferentes países, em tradução, em disseminação do conhecimento de outras formas, porque esse é o mundo de hoje. E essas são as necessidades de hoje. Eu acho que eu voltei a trabalhar a Cochrane desde setembro de 2015, como vice-editora, trabalhando junto com, como você falou, com o David Tovey, e o nosso maior objetivo é manter essa alta qualidade de informação, para que a informação que a gente passe seja uma informação válida. E eu acho que a missão da Cochrane de produzir uma informação para o usuário, que é uma informação, e o usuário pode ser um político de saúde, pode ser o consumidor que está assistindo a gente aqui com um problema, ou pode ser um médico. Para a gente, todos esses são os nossos usuários de saúde, que eles tenham a garantia de que eles estão usando um produto que é de alta qualidade. Perfeito. Para quem está nos assistindo, vou tentar traduzir isso que a Carla falou, que é muito importante. Nosso papel não é advogar por determinadas condutas, não é? É avaliar o conhecimento naquilo que ele tem de qualidade, com isenção, e oferecer para o paciente ou para o gestor ou para o profissional da saúde ou do direito tomar sua decisão com tranquilidade. Esse é o melhor que nós temos, né? Se alguém conseguir fazer melhor do que nós respeitamos. Exato. Né? Exato. Agora, por que nós achamos, e eu tenho certeza que você também, que pouca gente é capaz de fazer melhor do que nós em termos de sintetizar o conhecimento para determinadas condutas? O que a Cochrane tem de diferente para ser tão respeitada assim? Eu acho que a Cochrane tem, desde o início, colocou, fez um manual de todos os detalhes de como se faz uma revisão, da informação científica que é necessária em termos metodológicos para se produzir uma revisão. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que, por questões, nós temos uma comunidade
científica e uma comunidade de metodologistas que são os pioneiros nessa área. E sempre foram, desde o início da Cochrane. Nós contamos com muitos dos profissionais, os metodologistas, que são pioneiros na área de evidência baseada em medicina. Medicina baseada em evidência, desculpa. E a outra coisa é esse idealismo que nós temos de produzir informação que seja acessível para todas as pessoas do mundo. E hoje em dia, o maior projeto da Cochrane, que até 2020 toda essa informação seja de acesso livre. Gratuito. Gratuito, né? completamente Pro mundo inteiro, gratuito. não é? Então, Carla, a gente pensa muito semelhantemente, mas para quem está nos assistindo, eu costumo falar que a colaboração Cochrane é um dos mais importantes empreendimentos para a saúde humana da história da humanidade. Você concorda com isso ou estou exagerando? Você não é o único que fala isso, não. Em 1996, teve um artigo publicado no Lancet, em que eles falaram exatamente o que você está falando. Mas eu acho que o que é importante para a gente é continuar produzindo revisões sistemáticas de alta qualidade e fazer o possível para que ela seja acessada ou de acesso livre para a maioria das pessoas. Manter a humildade. Manter a qualidade do que nós... Manter o rigor científico, né? Manter a transparência, né? A isenção, etc. e tal. Uma coisa, Carla, eu já falei, eu vou repetir aqui, que a gente acredita que os estudos comparativos deveriam ser assumidos por uma agência internacional independente ou os próprios Ministérios da Saúde de maneira independente. Por quê? Porque quem desenvolve novos tratamentos, novos produtos em geral, é a indústria. E eles têm todo o direito de lucrar com isso. Mas aí, se eles não fizerem o ensaio clínico, ninguém faz. E quando eles fazem, a gente fala, olha, peraí, isso aí não foi isento porque você quer vender esse produto, não é verdade? Então, a nossa proposta seria que existissem agências independentes nos países ou internacionalmente, que quando alguém criasse um produto novo, ele fosse avaliado com isenção por uma agência dessas, que depois cobraria de quem de direito, quem do interessado, não é? E, em troca, daria um período maior do registro da patente, né? O que você acha da ideia? Álvaro, eu vou ter que repetir o que o professor Julian Higgins disse aqui no programa anterior. Você é um revolucionário. A ideia é uma ideia interessante. Eu não sei o tanto que isso é prático, na verdade. Mas precisaria ser testado. Precisaria ser testado. Mas eu acho também que uma das coisas que tem sido importante, por exemplo, e a Cochrane está envolvida nisso, é a campanha do All Trials. Que tem a intenção de que exista um registro com todos os ensaios clínicos que são publicados, porque a indústria farmacêutica, como você disse, tem algumas limitações e a gente pode até compreender porque as limitações, né? É humano, mas o que a gente precisa é de ter acesso a todas as informações de uma certa intervenção. Então, por exemplo, se eu estou querendo saber se a aspirina é melhor do que a Novalgina para tratar a febre na minha criança, eu não quero só a metade da informação, eu quero toda a informação. Perfeito. E um problema que a gente tem nessa área é que muito das informações não são publicadas. Então, a gente tem muito mais facilidade de publicar um estudo, um ensaio clínico que tem um resultado positivo, do que se ele tivesse um resultado negativo. Perfeito. E eu acho que isso é uma campanha também idealista, que a Cochrane vem fazendo. A Cochrane vem participando e que tem realmente gerado bons frutos. Então, eu ainda acredito no ser humano, eu acredito que a gente vai chegar lá. Perfeito. Só a gente vai ter que fazer um passo de cada vez. Esse idealismo que já te prendeu 2 décadas na Exato. Cochrane, mais de 2 décadas. Muito bom, Carla. E eu queria, então, aproveitar, deve ter senhoras e senhores, pais de família, pessoas ali, as doenças, problemas de saúde mental, acomete quase 30% da população, não é?
e tem a adição a drogas, a esquizofrenia, que eu sei que você é uma especialista nisso. O que a Cochrane, nessa área, trouxe de evidências que você passaria para um leigo que está assistindo ali, que você, como, fala, olha, dê uma olhadinha nesse assunto que a Cochrane definiu e pode ser muito útil a você. Como você sabe, Álvaro, a Cochrane ela tem grupos que trabalham com algumas especialidades. Então, nós temos 5 grupos que trabalham na área de saúde mental. Nós temos um grupo que trabalha com as doenças de depressão, de ansiedade ou de anorexia nervosa. Temos um outro grupo que trabalha com esquizofrenia. Temos um outro grupo que trabalha com álcool e drogas. Um outro com desenvolvimento importantíssimo. Um outro com desenvolvimento intelectual de crianças. E cada um desses grupos produz um número muito grande de informação. Eu particularmente trabalhei durante o meu PhD com o grupo de esquizofrenia e são revisões de alta qualidade e, como eu já falei antes, os resumos dessas revisões são todos acessíveis no site da Cochrane. E esse site, você vai... Que o leigo pode acessar, e tem informações para o leigo que nós estamos agora passando para o português. Também, e que agora está sendo traduzido para português. Então, eu acho que é uma fonte de informação muito grande e eu posso dizer, por exemplo, na área de esquizofrenia, que tem informações sobre todos os tratamentos possíveis, as drogas, porque existem drogas, por exemplo, as drogas mais antigas e as drogas mais novas, e as drogas mais novas são mais caras, mas não necessariamente elas fazem muita diferença das drogas mais antigas, então tem comparações entre as drogas antigas e as drogas mais novas, nos efeitos adversos, existe uma série de problemas nos medicamentos antipsicóticos, porque eles causam uma série de efeitos adversos. Então, tem informações sobre os efeitos adversos. É claro que tem que ter um certo equilíbrio. Aliás, estudos seus sobre isso foram muito utilizados pelo Ministério da Saúde americano também, não é? A gente fez de um efeito adverso que é um tremor que as pessoas que têm esquizofrenia por muito tempo, elas então desenvolvem por causa da medicação. E é uma coisa terrível, né? Porque você está tratando uma doença, toma a medicação e aparece uma outra doença. E aí tem que tratar uma outra doença. Então, a gente fez, durante o meu doutorado, foi de avaliar todos os possíveis tratamentos para esse tipo de doença. Perfeito. E outra coisa, Carla, você falou onde estão. Você falou anteriormente, vamos repetir o site onde a pessoa, o leigo que está nos assistindo, quiser dar uma olhada. www.cochrane.org ou Centro Cochrane do Brasil.org, não é? Que está à sua disposição. Exato. Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar aqui no Brasil conosco, Carla, prazer. Nos honrar com a sua visita e com o seu conhecimento, você vai dar cursos aqui para nós. Só lembrar para você, de uma maneira alvissareira, que o Brasil, desde 2011, por lei, as implementações de novas evidências no Sistema Único de Saúde, no SUS, são obrigatoriamente baseadas em evidências científicas e mais um pouquinho, a recomendação, evidência é padrão Cochrane para cima. Então, esse marco legal existe, está também na Constituição brasileira, não só na lei, e que cria os marcos legais para o exercício daquilo que a Cochrane se propõe no Brasil. Obrigado a você. Parabéns. Que nos assiste num desses 28 canais públicos, toda semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado.